This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro Vamiré, Romance dos Tempos Primitivos. Por Ainé J. H. Rosny. Palavras do tradutor. Há 10 ou 12 anos, li numa revista estrangeira uma extraordinária narrativa romântica que o seu autor, o Sr. J. H. Rosny, intitulava Vamiré. Referia-se a narrativa aos tempos primitivos da humanidade, e atestava tão raros predicados de artista e tão vasto conhecimento da pré-história natural, que sentia a tentação de a verter para a nossa língua. Não obstante a dificuldade de uma versão exata do romance, procurei remover ou atenuar essa dificuldade, e estampei alguns capítulos na imprensa periódica desse tempo, verificando que o conceito de apreciadores competentes autorizava o conceito que a obra me inspirava. Decorreram alguns anos e, relendo o meu desambicioso trabalho, ainda entendi que valia a pena reduzi-lo a livro, não pela tradução em si, mas pelos predicados essenciais da obra do Sr. J. H. Rosny. Já aludi à dificuldade da tradução, e lealmente confesso que mais de uma vez hesitei sobre se devia pôr de lado o meu tentame, para não desrespeitar a estilização do autor, ou se devia acatar estritamente a ousada originalidade da forma, ou se me cumpriria conciliar essa originalidade com as exigências normais do idioma português. Com efeito, a prosa do Sr. J. H. Rosny, no Vamiré, abunda em vocábulos que, se não foram criados pelo autor, são pelo menos estranhos aos léxicos correntes da língua francesa. A adjetivação é por vezes de um arrojo que deve ter feito calafrios à Academia Francesa, e o pensamento de longe em longe aperta-se em sínteses tão cerradas, que não ressalta facilmente a olhos desprevenidos. Mas todas estas qualidades se relacionam até certo ponto com o estranho cenário que o Vamiré nos desenrola, com os cambiantes misteriosos da linguagem nascente, e com a vaga psicologia do homem primitivo. De maneira que poderá capitular-se de beleza, o que a revezes se antolhe obscuridade e nímio arrojo ao leitor vulgar. E assim eu próprio, seduzido porventura pelo brilho encantador da concepção do Sr. Rosny, e pelo esplendor imprevisto da sua linguagem, reproduzi formas, que eu relegaria de trabalhos originais meus, mas que são características de um grande talento insubmisso, que se espraia poderoso e intemerato nas estepes e florestas do mundo pré-histórico. Os puristas absolver-me-ão, pois, de uma ou outra condescendência com brilhantes ousadias, e os leitores de romances terão neste livro um salutar corretivo à romançada piegas, que entulha as livrarias e desvela as noites da mocidade ingênua. Lisboa, 1º de janeiro de 1905. C. de F. Capítulo 1 – Guerra Nocturna. Foi há 20.000 anos. O Polo Norte defrontava com uma estrela da constelação do Cisne. Nas planícies da Europa, ia extinguir-se o mamute, as grandes feras emigravam para o País da Luz, a rena fugia para o setentrião. O auroco, o uro, o veado apacentavam-se na erva das florestas e das planícies. O urso colosso, muitos tempos antes, havia já passado além da região das cavernas. Os homens da Europa, os grandes dolicocéfalos, achavam-se então disseminados desde o Báltico ao Mediterrâneo, desde o Ocidente ao Oriente. Habitantes das cavernas mais relacionados que os seus avós da Idade da Pedra, mas sempre nômadas, a sua indústria elevava-se, a sua arte era graciosa. Esboços traçados a buril fraco, tímidos mas fiéis, representavam a luta do cérebro no encalço do sonho, contra a brutalidade dos apetites. Séculos depois, com a invasão asiática, a arte decairá, e o gracioso tipo daquela indústria só reaparecerá ao cabo de longos períodos. Era no Oriente Meridional,
na estação em que as plantas abotoam. A noite ia em 2/3. Na claridade cinzenta de um grande vale, reboavam as vozes dos animais carnívoros. Nos intervalos de silêncio, um rio cantava a vida dos fluidos, a eufonia das ondas. Os amieiros e os álamos respondiam em murmúrios, em harmonias intermitentes. A estrela Vênus engastava-se no levante. A teoria das constelações imortais descortinava-se entre as nuvens erradias. Altair, Vega, a carreta rodeavam lentamente a polar do cisne. Enquanto a vida palpitava nas trevas, feroz ou apavorada, arrojada às festas e às batalhas do amor ou da alimentação, veio juntar-se-lhe um pensamento. À beira do rio, no pontal de uma rocha solitária, um vulto ressaiu da caverna dos homens e ficou imóvel, taciturno, atento, olhando a revezes a estrela do levante. Algum devaneio, algum esboço de estética astral, menos raro entre estes avoengos da arte do que em muitas populações históricas, preocupava o madrugador. O vigor e a felicidade palpitavam nas suas veias, o hálito da noite perfumava-lhe o rosto, e ele, na plena consciência da sua força, fruía intemerato, os murmúrios e a calmaria da natureza virgem. Entre mentes por baixo da estrela Vênus, transpareceu um pequenino clarão. O alfange da lua apontou, os seus raios estenderam-se pelo rio e pelas árvores, entremeados de longas sombras. O homem exibiu então as suas formas de corpulento caçador, de ombros cobertos de uma pele de ouro. O seu rosto pálido pintado com traços de mínio era largo, sob um crânio alongado e resistente. A sua zagaia de ponta córnea projetava-lhe no corpo sombras em zigue-zague, e na sua mão direita firmava-se uma enorme clava de carvalho. Ao estirarem-se os raios lunares, a paisagem entrou numa existência menos selvagem. Nos amieiros havia fremito de asas dos elitros brancos, na planície, nesgas entreabertas de paraíso, em todas as coisas uma palpitação sensível, tímidos protestos contra os pavores da sombra. O homem fatigado da imobilidade, caminhava ao longo do rio, com o passo cauteloso de quem procura presa. A 500 cúbitos parou à espreita de zagaia firme na altura da testa. Pela orla de um bosquete de bordos aproximou-se um vulto ágil, um grande veado de 10 pontas. O caçador hesitou, mas a sua tribo devia estar muito provida de caça porque o animal, sem ser perseguido, foi se afastando, projetada sobre a claridade avermelhada, as pernas delgadas, a cabeça repuxada para trás, todo o gracioso organismo em carreira. Lô! Lô! Disse o caçador num movimento de simpatia. O instinto predizia-lhe a aproximação de inimigo feroz, algum potente felino que andaria caçando. Efetivamente, meio minuto depois, surgiu da banda de além da rocha dos trogloditas um leopardo aos pulos, ligeiro como um raio. O homem preparou a zagaia e a clava, atento, de nariculas latejantes e nervos inquietos. O leopardo atravessou o rio como uma porção de escuma, e emergiu nas sombras da perspectiva. E todavia o delicado ouvido do caçador ainda durante alguns minutos, percebeu os passos da fera sobre a terra mole. Lô! Lô! Repetiu ele levemente comovido numa atitude de provocação grandiosa. Decorreram minutos. As pontas da lua tornavam-se mais nítidas, pequenos animais agitavam levemente as moitas da ribanceira, grandes batráquios coachavam sobre as plantas fluviais. O homem libou a simples voluptuosidade de viver ante a magnificência das grandes águas, a mesclada difusão dos claros e dos escuros. Depois, afastou-se de novo à escuta, de olhos afeitos às penumbras, espreitando as ciladas da noite. Roi! Murmurou ele interrogativamente, refugiando-se na sombra de um moitedo. Um rumor de galope vago ao princípio, aproximava-se e evidenciava-se. O veado reapareceu,
tão rápido mas menos exato na direitura da carreira, suando de respiração alta ofegante. A 50 passos o leopardo sem fadiga, gracioso, já triunfante. O homem admirava desgostoso a pronta vitória do carnívoro, com um desejo crescente de intervir, quando sobreveio uma peripécia terrível. Lá embaixo a orla da moita de Bordos em pleno luar, ressaía um vulto maciço, em que pelo rugido cavo, pelo salto de 20 cúbitos e pela farta crina, o homem reconheceu a quase soberana fera, o leão. O pobre veado, desorientado pela surpresa, deu uma volta precipitada e desastrosa, retrocedeu, e achou-se logo sob as garras cortantes do leopardo. Luta rápida, sangrenta, o arranco do veado agonizante, e o leopardo sobressaltado ficou imóvel. O leão aproximava-se tranquilamente. A 30 passos estacou com um bramido sem preparar assalto. O leopardo quaternário corpulento hesitou, furioso de se lhe ter malogrado o esforço, e pensando em aventurar-se a combater. Mas a voz do dominador, agora mais alta, reboou pelo vale dando sinal de ataque, e o leopardo cedeu, afastando-se vagarosamente, de cabeça voltada para o tirano, com um miar de raiva e de humilhação. O outro despedaçava o veado, devorava a grandes pedaços a presa roubada, sem pensar no vencido que prosseguia na retirada, devassando a penumbra com os seus olhos de ouro e esmeralda. O homem a quem a vizinhança do leão aconselhava prudência, aconchegava-se cautelosamente no seu abrigo frondoso, mas sem terror, disposto para qualquer aventura. Depois de alguns instantes de deglutição furiosa, o leão interrompeu-se. Perturbação, dúvidas, transpareceram em todo o seu aspecto, no tremor da juba, no espreitar angustioso. De repente, com a força de uma convicção, tomou o veado, deitou-o para as costas e pôs-se em fuga. Teria andado 400 cúbitos, quando junto à orla onde ele tinha aparecido, surgiu um animal monstruoso. Intermediário ao leão e ao tigre no aspecto e na forma, mas mais colossal, soberano das florestas e planícies, era o símbolo da força ereto, sob a vaporosa claridade. O homem tremeu, abalado no íntimo das suas entranhas. Após ligeira pausa debaixo dos freixos, o animal prosseguiu na caça. Devastador como um ciclone abrindo caminho sem esforço, perseguia o leão em fuga para o oeste, enquanto o leopardo parando contemplava a cena. Os dois vultos foram desaparecendo, e o homem pensou em deixar o seu retiro porque o leopardo o inquietava pouco. Quando a cena se complicou, o leão regressava obliquamente por ter achado algum obstáculo, pântano ou fosso. O homem sorriu, chasqueando o leão por não ter calculado melhor a fuga, e retraiu-se para o seu esconderijo, porque os dois colossais antagonistas vinham na direção dele. Como era natural, retardado pelo desvio e pelo peso do veado, o fugitivo perdia terreno. Que fazer? O caçador estendeu a vista em torno de si. Para alcançar algum chupo, era mister galgar 200 cúbitos e além disso, o espeléu trepava às árvores. Quanto à rocha dos trogloditas, ficava ainda a uma distância 10 vezes maior. Preferiu sujeitar-se à aventura. A sua hesitação foi rápida. Em 2 minutos, as feras atingiam a beira do seu retiro. Ali o leão, vendo que a fuga era inútil, deixou cair o veado e esperou. Foi um momento de tréguas, uma suspensão como a de há pouco, quando o leopardo segurava a presa. Em volta o silêncio, a hora da anunciação, a hora em que os nocturnos vão dormir e os diurnos renascem para a luz. Claridades de sonho, cimos de árvores embebendo-se em algodoamentos pálidos, guarnições de gramíneas lanceoladas meneando-se ao sopro hesitante do poente, e por toda a parte, o vago, o confuso, a emboscada da natureza, feita de fronteiras arborescentes, de clareiras de faixas cetinosas de céu.
Lá em cima, os astros despertos, o salmo da eterna vida. Sobre um montículo, o Espeléu recortava na claridade lunar o seu perfil altivo de dominador, a crina pendente sobre uma peladura mosqueada de pantera, a testa chata, as maxilas proeminentes. Rei outrora da Europa cheleana, em decadência hoje, reduzida a estreitas faixas de território. Mais abaixo o leão de respiração rouca, a pesada garra assente sobre o veado, hesitante em face do colosso, como pouco antes o leopardo diante dele, uma fosforescência nas suas pupilas, mesclada de receio e cólera. Na penumbra, já familiarizado com o drama, o homem. Um rugido surdo se espraiou, o Espeléu sacudiu a crina e começou a descer. O leão em recuo, de dentes descobertos, largou por 2 segundos a presa. Depois, desesperado, estimulado pelo orgulho, voltou com um rugido mais estrepitoso que o do seu adversário, e assentou de novo a garra no veado. Queria dizer que aceitava o combate. O Espeléu, não obstante a sua força prodigiosa, não respondeu logo. Parado acuado, examinava o leão. Calculava-lhe a força e a agilidade. O outro, com a altivez da sua raça, conserva-se de pé de cabeça erguida. Novo rugido do agressor, uma réplica retumbante do leão, e achavam-se a um salto de distância. Lô! Lô! Murmurou o homem. O Espeléu transpôs a distância, a sua garra monstruosa levantou-se ante as unhas do inimigo. Por 2 segundos, a pata ruiva e a pata mosqueada defrontaram-se num armistício final. Depois o ataque, uma confusão de crinas e maxilas, bramidos ferozes, enquanto o sangue escorria. Ao princípio o leão dobrou-se, sob o tremendo assalto. Desembaraçado em seguida, fez um salto transversal, atacou de flanco e a batalha tornou-se indecisa, amortecido o arrojo do Espeléu. De repente, o frenesim dos organismos, a agitação dos músculos de bronze, a indecisão de esforços malogrados, o revoltear das crinas ao clarão da lua, um despegar de carnes igual às palpitações de uma onda no mar, a escuma das goelas e a fosforescência das pupilas fulvas, bramidos semelhantes ao restrugir das tempestades nas franças dos carvalhos. Finalmente, o leão, ferido por um golpe terrível, caiu, rolando. E o Espeléu, como um raio, atirou-se sobre ele e começou a rasgar-lhe o ventre. Debateu-se o leão, rugindo medonhamente. Conseguiu, porém, levantar-se ainda, de entranhas pendentes e juba ensanguentada. Compreendendo não só a impossibilidade de fugir, senão também que o outro não se apiedara dele, fez rosto sem fraqueza, e reentrou no combate com tal fúria, que durante minutos o Espeléu não pôde dominá-lo. Mas o desenlace aproximava-se, as forças do vencido decresciam rapidamente. Dominado de novo, deitado em terra, veio o suplício, o encarniçamento do mais forte, as vísceras do leão arrancadas, os seus ossos partidos entre a RP acento agudo S poderosíssimos, a sua face triturada e disforme, e os rugidos da agonia, repercutidos através do horizonte, cada vez mais roucos, mais débeis, transmudados logo em suspiros, em estertores, em tremor de vértebras. Enfim, uma convulsão de garganta, um arranco lamentoso, e o soberano animal expirava. O Espeléu encarniçou-se no cadáver, na carne ainda vibrante, com a voluptuosidade da vingança e o receio de uma ressurreição. Por fim, assegurando-se de que era infundado o receio, repeliu desdenhosamente o cadáver, celebrou com um rugido seu triunfo e o seu repto às penumbras, com as espáduas e tórax sangrando de largas chagas. Rompia a manhã. Ao fundo do horizonte, uma viva filtração de prata, o arco da lua esmaecendo e evaporando-se. O Espeléu, depois de lamber as feridas, sentiu que a fome voltava, e caminhou para a carcaça do veado. Cansado, muito distante do covil, procurou um retiro onde pudesse comer à sombra. A moita próxima em que se abrigava o caçador,
atraiu o seu olhar, e cuidou de arrastar para ali a sua presa. Entre mentes fascinado pela magnificência do combate, o homem contemplava ainda o vencedor, quando viu que ele se dirigia para a moita. Um estremecimento de espanto e de terror lhe percorreu o corpo, sem lhe tirar o instinto da luta e do cálculo. Pensou que depois de tal combate e ávido de descanso e de alimento, o espeléu não o inquietaria naquele retiro. Entretanto não tinha disso a certeza, recordava as lendas dos velhos, referidas em noites veladas, o ódio do espeléu contra os homens. O grande felino, raro já, em decadência contínua, parecia ter o instinto do papel dos primatas para a extinção do homem, e satisfazia o seu rancor desordenado, sempre que se lhe deparava um indivíduo solitário. Ao tumultuarem-lhe no cérebro estas lembranças, o homem hesitava sobre o que em caso de ataque seria preferível, se o abrigo, se a planície rasa. Aquele amorteceria o ímpeto da fera, a planície tornava mais fácil o tiro da zagaia e os golpes de clava. A hesitação não podia durar muito, o espeléu começava a afastar a folhagem da moita. Decidida rapidamente a escolha, o homem deu um salto, e saiu por um atalho em ângulo reto com a linha que o monstro seguia. Ao agitarem-se os ramos, o espeléu inquietou-se, rodeou a moita, e vendo surgir um vulto humano, rugiu. Ante esta ameaça desvanecida qualquer tergiversação, o caçador de músculos ágeis e destros, ergueu a zagaia e apontou. A arma vibrou, seguiu direita o seu caminho e foi cravar-se no pescoço do felino. "Eo! Eo!" gritou o homem brandindo a clava com ambas as mãos. Depois tornou-se imóvel, firme, belo gigante, herói das idades de luta, de olhar lúcido. O espeléu avançou, calculando o salto. O homem, com uma destreza maravilhosa, fez um movimento oblíquo, deixou passar o monstro, a sua clava desceu como um martelo formidável, e estalaram vértebras. Um rugido estrangulado de pranto, a queda, a imobilidade imediata do colosso, e o homem repetiu vitorioso o seu grito de guerra. "Eo! Eo!" Continuava todavia na defensiva, temendo a repetição do ataque, contemplando a fera, os seus grandes olhos amarelos abertos, as suas garras do comprimento de meio cúbito, os seus músculos enormes, as suas goelas escancaradas e ainda cheias do sangue do leão e do veado, todo aquele admirável organismo bélico, de ventre pálido, sob a pelagem amarela mosqueada de negro. Mas estava bem morto o espeléu, e já não tornaria a encher de pavor as trevas. O homem sentiu no peito um grande bem-estar, uma plenitude de orgulho dulcíssimo, uma dilatação de personalidade e de vida, de confiança em si, que o pôs nervoso e contemplativo, ante as flores que a aurora iluminava. As músicas e a brisa da manhã ergueram-se ao mesmo tempo no horizonte. Os animais diurnos foram abrindo as suas pupilas, as aves pipilaram de encantadas, voltando-se para o levante, entumecidas as suas pequenas cornamusas. Sob transparente névoa, o rio parecia de estanho levemente embaciado. Depois, mergulharam nele os esplendores do vapor, e nele se reflete um mundo de formas e matizes. Os cimos dos grandes choupós e das pequenas gramíneas da planície estremecerão ao mesmo hálito quente de vida. O sol já se elevava acima da floresta distante, e os seus raios estiravam-se pelo vale, entremeados de sombras de árvores delgadas e intermináveis. O homem estendia os braços, numa religiosidade vaga, sem culto determinado, compreendendo a força e a eternidade do sol, e o EF é acento agudo mero da sua personalidade. Depois teve um grito, o seu grito de triunfo. "Eo! Eo!" E à borda da caverna, apareceram os homens. Capítulo 2 – A Horda. Aos sorrisos da manhã,
quando a aragem afagava, regeneradora e voluptuosa, o rio e a planície, os tições da primeira refeição extinguiam-se à beira da caverna dos homens. A árvore sepulcro de 100 cúbitos de alto, estendia os seus braços, cheios de esqueletos pálidos de trogloditas extintos. Ao frouxo embate da viração, o ossário aéreo emitia cânticos suspirosos, eufonias silábicas, e um velho, apoiando o tronco em os calcanhares, punha os olhos presbitos em tais ou tais crânios que surgiam de entre as sombras ramusculares, reconstruía mentalmente os anais de tal ou tal caçador glorioso, de tal ou tal companheiro da mocidade devorado pelo nada. A horda de psãs espalhada, ressentia-se do encanto daquela hora. As crianças saltavam pelo campo até a fronteira das águas, entre os salgueiros misteriosamente, alguma rapariga seminua avivava a sua frescura e os seus enfeites, enlaçava as ondas fulvas dos seus cabelos. Os homens compraziam-se em projetos de caça ou de trabalho, quase todos corpulentos e musculosos, de crânios alongados e cheios de energias belicosas. Em tigelinhas de sílex, alguns guerreiros moíam e misturavam o minho vermelho com medula de ouro, e pintavam o rosto e o peito com um fino pincel de fibras, parábolas mal feitas, fios entrecruzados, vagas representações do natural, pequenos anéis, traços irradiantes. Outros prendiam aos joelhos, ao pescoço, à testa, aos pés, ornatos bárbaros, pingentes de caninos furados à nascença, dentes de leão, de lobo, de urso, de auroco, de veado, vértebras de peixe, cristais com reflexos de ametista, seixos gravados e a miúda joalharia marinha, a porcelana lúrida, lapas litorinas. A horda representava uma humanidade já propensa ao ideal, industriosa e artista, caçadora mas não belicosa, que aceitava o mistério das coisas, sem ter ainda conhecido o culto, dominada apenas por vagos simbolismos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.